Aí, agora sim. Agora sim. Boa noite, turma N15. Aula de Antropologia e Cultura Brasileira. Sejam bem-vindos, professora Cassiana. E nós vamos para a nosso terceiro encontro, terceira aula. Eu dizia que na aula passada nós falamos um pouco, foi uma aula mais conceitual, realmente para a gente falar um pouco sobre os conceitos de o que é antropologia, o que essa antropologia de fato estuda, não é? Falei para vocês que ela fala, ela trabalha justamente essa dinâmica dessas relações sociais, das diferentes sociedades, dos diferentes povoamentos, né? Falei com vocês que, por muito tempo, a antropologia, ela estudava sempre o outro, colocando o outro entre aspas, né? Porque o outro é todo aquele que é estranho a mim. Esta é a ideia do outro, da palavra, né? Ou do conceito do outro. É aquele que é estranho a mim. Tudo que é estranho a mim é outro. E aí, então, a antropologia, ela se dedicava a estudar apenas isso. Só que com o passar do tempo, nós descobrimos que a antropologia também estuda o outro mais próximo a mim. Por isso você vai ter uma antropologia, vai ter antropologia que vai estudar os povos que eles chamam de primitivos, tal, os povos indígenas, os povos aborígenes e tudo mais, vai. Mas também vai ter a antropologia, que é a antropologia urbana, por exemplo, que estuda pessoas como eu e você, por alguma razão. Pode ter aquela antropologia que estuda as minorias étnicas, ou seja, como vivem, por exemplo, os chineses que se estabeleceram aqui no Brasil. E isso é uma maneira da antropologia estudar um pouco das relações, da cultura desses povos e como eles trazem essa cultura que era deles lá no país deles para virem para cá, para o nosso país, por exemplo. Né? Existem as culturas das minorias, a antropologia para estudar as minorias étnicas, mas as minorias também de outros sentidos, por exemplo, a mulher, as peculiaridades da mulher, né? Eu tenho até um livro ali muito bom, Mulheres que Teniam de Ser, mulheres que tinham que ser, né? Então fala um pouco sobre a dinâmica de como a mulher se constitui no universo, no planeta, de como elas são inseridas em várias culturas, é bem bacana. Então, a antropologia é para estudar só sobre as mulheres e as questões que envolvem as mulheres, dentre elas os casamentos, as amizades, os abusos sexuais, a divisão de trabalho, né? Vocês, não sei se vocês sabem, mas em alguns locais, olha, estudar antropologia feminina é uma coisa fantástica, porque a gente descobre cada coisa sobre esse assunto é muito, muito legal, gente. Vale a pena, se você puder ter um tempo aí futuramente e estudar um pouco sobre a antropologia feminina, a mulher nessa visão antropológica, você vai ver o quanto as mulheres são, embora diferentes, e o tratamento e a cultura e o modo de tratar, de conviver, de viver dessas mulheres seja diferente, o quanto existem também de semelhanças. É uma coisa fantástica. Estudar essa parte é muito legal. Também existe o estudo, sim, Letícia, é muito interessante. Eu mesma sou uma pessoa que ando estudando bastante essa questão aí da mulher, viu? Porque tem muito que estudar, de verdade. Inclusive, ó, olha só, hein? Minha dica especial para você que quer não apenas fazer essa faculdade, porque você sabe, né? A carreira acadêmica é uma carreira longa, é uma carreira de estudo, né? E quem gosta de estudar de verdade não para na graduação. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre tá aqui, a antropologia cultural. Na aula passada, nós falávamos, né? Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Todos conseguem visualizar? Beleza, ótimo. Então, beleza. Então é o seguinte, a antropologia cultural. Como eu disse que na aula passada a gente falou só de antropologia, nessa aula nós vamos começar a falar um pouco sobre cultura. Assim como o livro que eu passei para vocês sobre cultura, que é um livro bem legal e bem simples da gente entender, né, o que é cultura, a, a, a A antropologia, ela se debruça sobre diversos assuntos. Dentre esses assuntos, também a cultura. Tá? Então, como eu falava sobre a questão da mulher dentro da sociedade, dentro da antropologia, e foi aí que eu parei, foi por isso que eu falei sobre a carreira docente, né? Foi justamente para explicar para você o seguinte, que existe um grande espaço ainda não muito explorado, e hoje em dia bastante necessário, que é a mulher, né, o papel da mulher na sociedade, o papel de minorias na sociedade, estudo de minorias, dentre as minorias, inclusive as minorias LGBTs, por exemplo, pra você ter uma ideia. Isso também pode fazer parte dos estudos da antropologia, né, a antropologia para o gênero, como eles chamam, antropologia de gênero. Existe a antropologia geográfica e diversas outras. O que nós vamos estudar hoje é a antropologia cultural, ou ao menos um pouquinho dela, né? A minha ideia aqui, eu quero pedir para você o seguinte: se você perceber que a tela está muito travando muito, me avisem, por favor, para que eu consiga, para que eu tire essa apresentação e mande para vocês. Eu posso mandar até daqui a pouquinho já para vocês essa apresentação.
para vocês terem isso daí, mas eu talvez tire, se ficar muito pesado. Combinado assim? Que eu acho que aí vai ser melhor, né? Tudo bem? Pode ser? Olha só. Então, a gente está falando de antropologia cultural, né? E aí, o que que é a antropologia? Bom, nós já falamos sobre a antropologia, né? Situa-se no círculo das denominadas ciências humanas e sociais. Então, aqui eu falo um pouco sobre o que é a antropologia, né? O que que é a humanidade, olha lá. Eu elaborei esses slides bem bonitinhos aí, estão gostando das cores deles? Eu elaborei esses slides bem bonitinhos aí para vocês aí, para a gente ter essa noção da antropologia, tá? Olha lá. Vamos lá. Então, quando a gente fala, né, de humanidade, essa humanidade é que é o objeto de estudo da antropologia. A gente fala de humanidade, não dá para falar de humanidade sem falar de diversidade. Antes de passar para o próximo slide, eu queria que vocês, ou abrissem o microfone e falassem, ou então que vocês falassem, escrevessem aí. Queria saber de vocês, quando fala diversidade, o que que você pensa? Por favor. Podem participar, por favor. Quando diz assim, diversidade, a Letícia diz que fala em diferenças. Muito bem, o que mais? Oi, Irã, pode Professora, falar. é, diversos pontos, diversas culturas, pode ter Aham, também, que ó, envolve, sim. tipo, espiritualidade, LGBT, e as letras todas, tem a ver? As letras todas foi ótimo. Mas tem tudo a ver, sim, Irã. Quando a gente fala de diversidade, opa, a Giovana falou uma palavra ótima, Giovana. Quando fala de diversidade, fala de variedade. É exatamente isso aí o que o Irã falou, e isso aí que vocês estão falando, tá tudo certinho aí, ó. Lugares, Sivoneide, lugares, como assim lugares? Lugares diferentes, seria nesse sentido? Ah, países, também tem a ver com países. A Jennifer falou aqui, ó, de culturas e crenças. Com certeza tem tudo a ver. Então é isso aí, gente. Vocês estão dentro do tema, tá certinho. Formas diferentes de ser e pensar. Isso mesmo. Então tá certinho. Quando você fala em diversidade, é justamente isso. Justamente diversidade é essa variedade, essa gama de coisas que existem na humanidade. A humanidade, por si mesma, ela já é diversa. Vocês concordam ou não? A humanidade é diversa ou ela é única? O que que vocês acham? Ah, tradições, entendi. Isso, Letícia. A humanidade, ela é diversa, tá? Por que que a humanidade é diversa? Porque cada povo possui coisas que vão identificá-los e destacá-los de outros povos. Concorda? Então, dessa maneira, a humanidade é algo que é ao mesmo tempo único, unificado e ao mesmo tempo diverso. Ela é unificada quando a gente pensa numa humanidade biológica. Fale, Irã, por favor. Professora, nessa questão de diversidade, o Brasil, ele, Uhum. ele entra no ranking de um dos países, ou um país maior em diversidade cultural, porque a gente é uma mistura de tanta coisa, de tantas outras línguas, né, e tudo mais. É um dos maiores? Tá no ranking lá em cima? Olha, eu acho que o Brasil é um dos maiores. É um dos maiores, com certeza. Tá? Existem outros países. Nós poderíamos dizer, Irã, que talvez a América do Sul, principalmente, tá? Ela possui essa diversidade muito grande. Diversidade, como você diz, de idiomas, né? De pessoas, diversidade étnica, né? Ou seja, de um povo específico, ou de vários povos específicos. Então, realmente, a América do Sul, no modo geral, ela é bem diversa. É por isso que é muito difícil nós determinarmos que uma pessoa seja brasileira fora do Brasil. Né? Me lembro de um episódio que eu estava na frente do portal de Brandemburgo, lá na Alemanha, e eu queria tirar uma foto. Então eu olhei para um rapaz e eu falei, não, esse cara aí certamente ele não é brasileiro, né? E é muito difícil encontrar alguns brasileiros na Alemanha. Então eu perguntei para ele, né? Me entreguei a minha câmera fotográfica e pedi para ele, take a photo, please, né? E ele disse o seguinte, claro, faço isso, com certeza. Então eu mesma, sendo brasileira, não reconhecia o brasileiro que estava em minha frente. Eu achei aquilo tão inusitado. Quer dizer, eu fui encontrar um brasileiro lá na Alemanha. E não sabia que ele era brasileiro. Na verdade, a princípio ele falou comigo em inglês. Ele falou comigo, na verdade, em inglês. Veja que coisa maluca. Porque ele também não sabia que eu era brasileiro. Só que como eu falei com o meu marido, vem pra cá, querido, vamos tirar essa foto juntos, bonitos. Faz um sorriso. Aí o rapaz falou, vocês são brasileiros, eu também. Aí foi uma alegria completa, né? A gente já se aproximou, já falou da nossa terra, né? Já estávamos há algum tempo. Ele mais do que eu, ele estava lá há meses e ele não ouvia ninguém falando em português. Então, foi um alívio para ele quando a gente falou em português com ele, sabe? É verdade, Irã. Vai que ele achou que eu fosse da Grécia.
Quem vai saber, não é? O fato é que ele nos reconheceu, ele reconheceu porque eu falei com o meu marido em português. Aí ele nos reconheceu. Do contrário, teríamos passado batidos, um para o outro, sem sabermos que éramos da mesma nacionalidade. Isso provavelmente não teria acontecido com um asiático, concorda? De longe eles já se reconhecem. Por mais que existam asiáticos que nasçam no Brasil, que nasçam na Alemanha, por exemplo, né, é muito mais comum, pelo veio biológico, você identificar um asiático do que identificar um brasileiro. Não é assim? Bem, muito bem. Então, essa diversidade, ela até precisa ser melhor aprendida por nós brasileiros. Você concorda com isso? Aí vem a minha pergunta. Brasileiro tem cabeça chata? Ai, ai, depende de onde que é o brasileiro. Ai, ai, ai. O fato é o seguinte, gente, não existe, e isso é uma coisa importante da gente já começar a pontuar, não é? Não existe um país, ou melhor, não existe um profissional que tenha que ter mais essa noção de diversidade do que o professor. Sim ou não? A noção da diversidade, ela tem que vir muito marcante também com o professor. Então vamos lá, o que é preconceito? Preconceito, o que é? Vamos ver. Vamos analisar essa palavra porque ela tem tudo a ver com a aula de hoje. Aí, Thelma, isso aí, ó. Vamos fazer o empoderamento do Nordeste, porque o Nordeste já foi a base de sustentação desse nosso país. Não é? Não tem nada a ver. Olha lá. Preconceito, ó, eu quero colocar aqui para você. Olha a palavra, preconceito. Pode também ser isso aqui, ó. Preconceito e pré-conceito. Você percebe o pré-conceito? Olha lá. Preconceito seria uma ideia equivocada de algo? Está perguntando a Letícia. A Thelma está dizendo, é você querer ser diferente do outro, não aceitar o próximo como ele é. Não, vamos analisar a palavra preconceito. Olha só, como eu tinha colocado. Eu vou até colocar com letras maiúsculas para a gente ter essa noção. Preconceito é como se fosse um conceito prévio de algo. Ou seja, eu tenho uma ideia de alguma coisa. Até alguém me provar que essa coisa está, a minha ideia dessa coisa está errada, eu tenho ainda essa pré-ideia, esse pré-conceito, esse conceito prévio. O preconceito é um conhecimento prévio que você tem sobre determinado assunto. Às vezes, o conhecimento prévio que eu tenho de determinado assunto pode, exatamente como a Giane falou ali, pode me limitar. Isso é preconceito. Preconceito é ter um conhecimento prévio sobre alguma coisa. Por exemplo, há muitas pessoas, né, e eu ouvi isso de um pai de aluno certa vez, que dizia o seguinte: houve uma grande manifestação numa escola em que eu trabalhava porque um dos professores era negro. E todo mundo ficou muito bravo, porque o professor daquela turma era negro. E aí, aconteceu assim, que os pais já colocavam um conceito na cabeça dos filhos, dizendo o seguinte: preto é burro, e falava assim, com esse linguajar: preto é burro, preto não sabe de nada. Né? Quando as crianças chegavam lá para ter aula com aquele professor, as crianças chegavam com uma ideia, ou seja, com um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conceito prévio. Você entendeu? É um conceito anterior. E o conceito anterior daquelas crianças dizia o quê? Que o professor, por ser negro, era burro. Vou dizer mais. Assumir que você tem preconceito é a primeira atitude de uma pessoa civilizada. Assumir que você tem preconceito é a primeira atitude de uma pessoa que tem um conhecimento de cultura, uma pessoa culta. É a primeira atitude. Eu assumo que eu tenho preconceito. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu tenho preconceito. Por exemplo, eu tenho preconceito, né, sei lá, do doce. É uma coisa simples, mas eu tenho preconceito. Se eu entendo que o preconceito é uma ideia que acontece antes de eu ter contato de fato com alguma coisa, eu tenho preconceito. E agora eu vou falar até pensando aqui no Irã, que eu me lembrei de uma coisa que me aconteceu já há alguns anos. Irã, você gostaria de ser professor de criança? É por isso que você está fazendo pedagogia? Você quer ser professor de criança? Eu não sei ainda, professora. Não sabe Porque, ainda? porque eu ouvi dizer, antes de escolher pedagogia, que pedagogia é uma das principais na questão de leques, de conhecimento, de carreiras. E eu penso mais na questão de gestão, não escolar. Gestão sei lá, de uma fundação, Entendi. de um lugar, né? De um campo profissional, por exemplo. Aham, entendi, Mas nunca se entendi. sabe um amanhã como pode ser, né? Exatamente, exatamente. Então, eu escolhi o Irã para falar sobre essa questão do preconceito, porque, inclusive, tem até um
um assunto que é um assunto até polêmico, né? Que fala sobre a admissão de homens na educação infantil. Existe um grande preconceito contra os homens na educação infantil. Acredita-se que a educação infantil, por ser uma coisa mais maternal, por ter a possibilidade de ter aquele contato tão íntimo com a criança, que esse contato íntimo não deveria acontecer entre um homem, ainda que ele seja pedagogo, ainda que ele seja formado, e as crianças. Esse contato corpo a corpo, segundo algumas pessoas acreditam, é o tipo de contato que, assim, não deveria rolar entre um homem e as crianças. Isso é um preconceito? O que vocês acham? Até porque, se você for parar para pensar, não sei se o Irã é pai, né? Mas se for parar para pensar, esse preconceito também está ligado, de uma certa forma, ao pai. Sim ou não? É claro que existe uma ideia, veja bem, existe uma ideia de que o homem não controla os seus instintos, pensando em instintos sexuais. E assim, você percebe claramente que a nossa sociedade é uma sociedade tremendamente machista. Não é verdade? Dessa forma, a Thelma, o Irã é um disfarçado? Ai, ai, ai. Daniela está dizendo o seguinte: minha filha, no ano passado, teve um professor. No começo fiquei com o pé atrás, mas fiz uma reunião e mudou meu pensamento, até que fiquei com vergonha por pensar assim. E que bom, Daniela, que bom que você deu uma chance, ainda que, ainda que né, que tenha demorado e tudo mais, o importante é, você deu uma chance para mudar esse pensamento seu, que bom, e você, no final das contas, até ficou envergonhada. O que mostra que realmente você é uma pessoa aberta a algum tipo de modificação, de modificação da realidade, da sociedade, né? A Camila diz o seguinte, que o professor Erlan relata em aula já ter vivido muito isso. Pois é, exatamente, eu conheço vários professores dessa forma. Yasmin teve preconceito. Sim, exatamente. Por quê? Porque pensa-se muito, né? E você tem realmente uma sociedade que é extremamente machista, que é a nossa sociedade. Ela é extremamente machista, a ponto de as mulheres, veja você, as mulheres dizerem assim: não, meu marido é ótimo, ele me ajuda com meu filho. Quer dizer, como assim ele te ajuda com seu filho? Ele cuida do filho, que é dele também, que ele também ajudou a fazer. Mas o pensamento das pessoas normalmente é: o filho é de responsabilidade só da mãe. É um pensamento, é uma coisa que o pessoal pensa, né? O filho é da responsabilidade da mãe. O pai se troca uma fralda porque fez um favor. Não, o pai não fez um favor ao trocar a fralda. Afinal, o filho, né, compartilha dos dois genes. Desculpa, Girlene, porque o seu nome tá Yasmin aí na, na lista aqui, achei que fosse Yasmin. Isso, exatamente. É uma cultura do Brasil, não só do Brasil, viu, Irã? É uma cultura geral, né? Ainda há muitos países em que isso é uma verdade, é uma realidade, né? Em que o homem não faz mais que a sua obrigação de cuidar apenas da parte financeira, né? Ah, não, meu marido é o que me sustenta, né? Então eu tenho que cuidar do filho. Então, algumas pessoas ainda têm esse comportamento até os dias de hoje, né? Então, tudo é uma questão de cultura. Exatamente. Então, quando nós falamos de preconceito, nós estamos falando de uma ideia que foi pré-concebida, que ela já existe. É um discurso que existe antes até do meu nascimento e talvez depois da minha morte ainda existam outras pessoas que repitam o mesmo discurso. E esse discurso é aquele discurso que vai passando de geração em geração. E é o discurso que limita a visão das pessoas, né? Falamos da antropologia, né? E aí eu quero falar dos primeiros pensamentos sobre antropologia. Eu não posso deixar de falar sobre um cara que viveu, olha a época que ele viveu, dá para vocês verem aí? 1533 a 1592. Esse cara, Michel de Montaigne, ele viveu nessa época, mas ele tinha uma mentalidade que era fantástica para a época em que ele vivia. Era incrível, incrível uma pessoa ter tido uma visão como a dele, para iniciar essa discussão antropológica das culturas diferenciadas. O Michel de Montaigne, né, imagine que ele era um burguês, do pensamento, ele era né, tinha base nesse pensamento fluido e livre. Ele não tinha, assim, vamos dizer, um compromisso de dizer assim, ele era antropólogo. Ele não era antropólogo, até porque a antropologia nessa época, como ciência, nem existia. Nessa época, era a época de cartas, como aquela carta do Pero Vaz de Caminha, que eu mandei para vocês na aula passada, né? Aquela carta que fala, ou aquela carta, ou aquelas palavras, né, que dizem o seguinte: ah, porque o pessoal, eles não cobrem as vergonhas, eles são de uma cultura inferior, não é assim que o pessoal se refere ao indígena? Não foi assim que o Pero Vaz de Caminha se referiu aos indígenas? Pois é, era assim que eles se referiam a todo mundo que morava aqui nas Américas. Quando eu digo Américas, eu estou falando do quê? América do Norte, América Central e América do Sul. Estou falando de todas as Américas mesmo.
né? E aí, o Michel de Montaigne, ele tinha um pensamento bem avançado para a época dele, sabe? E ele está vivendo, né? Lógico, ele vivia nesse contexto de grandes navegações, né? Das grandes descobertas, né? Você vê, 1492, a suposta descoberta da América, né? 1493, o Tratado de Versalhes, que dividia ali as terras da América entre Espanha e Portugal. 1500, a tomada de posse dos portugueses aqui no Brasil, né? Então, por aí você tira a época que esse cara estava vivendo, só para você ter essa noção aí. Estão acompanhando ou caiu a conexão? Acompanhando, beleza? Tudo bem, então, vou continuar lá, tá? Eu pergunto assim, porque às vezes vocês ficam um pouco quietinhos e eu não sei se caiu a conexão. Mas então, vamos lá, continuando. Veja, o Michel de Montaigne, ele tinha uma visão que era uma visão totalmente à frente do tempo dele, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês vejam essa imagem. Eu vou botar até a imagem antes de falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero que vocês me expliquem aí o que vocês estão vendo nessa imagem. O que é que está acontecendo nessa imagem? É uma cena normal para você? Como é que é? Canibais? Opa! Estão comendo. Um churrasco Opa! de gente. Isso, uma fogueira, né? A Thelma está tentando descrever ali, né? E aí, vocês foram no churrasco no domingo? Já foram em churrasco assim? Quem é que já foi numa churrascada dessa? Acho que eu vou convidar aí a turma N15 para vir numa churrascada aqui na minha casa, aqui, ó. Ó, aqui, ó, o prato principal tá aí na fogueira. Que tal? Estão gostando? Vocês gostam mais assadinho, crocante? Como é que vocês gostam? Pode escolher. Ai, ai, ai. Ah, com uma gordurinha é sempre bom, é verdade, ó. Sucesso. Aquela carninha chanfradinha, ó. Tic, 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 tic. Bem, brincadeiras à parte, queridos. Essa cena, essa imagem, não é? Vocês estão vendo que é uma imagem em forma de um desenho, né? Assim, porque na época não havia fotografia. Isso foi o desenho de um viajante. O viajante levou esse desenho lá para Portugal, para Espanha, para a Europa inteira, sabe? Esse desenho se espalhou pela Europa inteira. Qual é o pensamento de um europeu quando vê esse tipo de cena? Fala aí, o que vocês acham que foi a atitude deles? Pode escrever, pode falar. Por favor, falem aí, fiquem tranquilos. Tem a questão da vergonha por estarem pelados, né? Isso, a Jeane falou aqui assustador, muito bem. A Thelma falou de horror, muito bem. E a questão da vergonha, olha só que bacana, isso mesmo, o Irã, muito bem. Muito bem. Tô gostando de ver os olhos antropológicos de vocês aí, ó. A gente vai aos poucos, olha só, pavor, muito bem. Aos poucos a gente vai começando. Vocês estão vendo que vocês estão começando a ter esse olhar antropológico aí? Exatamente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O, o fato da gente se assustar com determinada cultura faz de nós pessoas preconceituosas? Com certeza. Olha, eu tô gostando de ver vocês aí, hein? Eu quero ver todo mundo participando aí, gente. Mas é isso mesmo. Agora, o fato de eu me assustar, simplesmente, mas, ao mesmo tempo, tentar entender, me tira do preconceito, sim ou não? Quando eu me assusto apenas e me afasto, eu me torno preconceituosa. Quando eu me assusto, mas eu tento entender, eu deixo de ser preconceituosa. Olha, Giane, ela falou uma coisa ótima. Estamos julgando sem conhecer a cultura dele. Exatamente. Olha só. Olha o que é. Olha que coisa interessante. Eu vou mostrar uma outra imagem e eu quero que vocês me digam sobre essa outra imagem. Cadê? Ah, não quero mostrar. Peraí. Ah, achei. Vê se vocês estão enxergando aí. Aqui. Agora vamos lá. Tem fogo de novo nessa cena? Tem fogo de novo. Yasmin já disse. Né? Então tem fogo. O que mais que tem? É que não é Yasmin, é Girlene. Desculpa, Girlene, porque tá o nome Yasmin, meu. Tá queimando pessoas? Tá queimando pessoas. Dessa vez as pessoas estão vivas. Olha só, queimando o povo. Gente viva. Opa, muito bem. A primeira cena tinha diferença da primeira para a segunda cena? O que você acha? Há uma diferença entre a primeira cena e a segunda cena? Alguém pode me dizer o motivo? O que você viu de diferente da primeira para a segunda cena? Em qual das duas, Cristiane?
A Jennifer falou tradições diferentes de um país. Pera lá, Jennifer, tradições diferentes de um país, ou seja, em um mesmo país, duas tradições diferentes, foi isso que você quis dizer? Na segunda imagem, Cristiane, e a Thelma disse assim, parecia não estarem vivas na primeira imagem, e agora na segunda imagem elas estavam vivas. A Irineide está dizendo assim, as duas foram mortas, as pessoas foram mortas antes de serem assadas, na primeira imagem, exatamente. Muito bem. Olha, agora eu vou contar tudo. Agora eu vou revelar todos os segredos. Estão dispostos? Na primeira estavam esquartejadas. Esquartejadas, viu, Girlene? Assim, ó. Esquartejadas. Isso. Vamos lá. Na segunda imagem, parece estar sendo julgado por algo. Tudo ilusão de ótica. Ô, Thelma, deixa eu dizer para você. Nenhuma das duas imagens são ilusão de ótica. Ambas as imagens retratavam fatos que aconteceram de verdade. Ó, agora eu vou contar tudo para vocês. Senta que lá vem a história. Na primeira imagem, né, mostrava-se a cena de um pós-guerra. Aconteceu uma guerra entre os tupinambás e um outro povo indígena brasileiro. E um viajante retratou, por meio de um desenho, o resultado final da guerra, em que os tupinambás venceram. Eles haviam matado os seus oponentes, esquartejaram seus corpos e fizeram, de fato, uma churrascada, em que os seus guerreiros comiam partes do corpo da outra tribo, das pessoas mortas da outra tribo. Só que eles, primeiro, matavam na guerra. Segundo, eles não comeram todos os corpos de todos os perdedores. Apenas daqueles perdedores que possuíam a maior coragem, eram os mais corajosos. Então, se o sujeito fosse corajoso, ele era apetitoso. Pronto, falei. Aí, eles faziam um assado e todo mundo comia. Apenas dos mais apenas, apenas dos mais corajosos. E olha, vou dizer para você o seguinte, que dos mais corajosos, as partes mais disputadas eram o coração e os genitais. Por quê? Porque o coração era a representação de toda a coragem que a pessoa tinha. E os genitais é que exatamente, Irã, você falou exatamente, tá certinho. E os genitais era para dar realmente uma vitalidade na hora da reprodução e para reproduzir mais pessoas, mais sujeitos assim, corajosos como aqueles que foram mortos na batalha. Tudo bem aí? Entenderam? Bem, esta foi a primeira imagem. Isso que vocês falaram aí. Que horror, que nojo, que péssimo, terrível, misericórdia, Deus tenha piedade, ai, 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 ui, ui, ui. Tudo isso que vocês falaram foi exposto lá na Europa, principalmente Portugal, Espanha e também na França, né? Foi exposto, tudo isso foi exposto num jornal. Essa imagem foi exposta em um jornal. E as pessoas tiveram uma atitude preconceituosa com esse povo do Pinambá. Agora, veja bem. Deixa eu tirar esse toco aqui, porque senão eu vou ficar parecendo um monge. Ai. É que tá frio, né? Tá frio pra caramba. Mas aí, veja bem, essa foi a repercussão. E essa repercussão foi tão forte a ponto de que grupos religiosos quisessem ir até lá, até, até as terras dos tupinambás, para ensinar para esses tupinambás que comer o outro, que matar e comer, que isso é pecado, que isso é errado, e tudo mais. Então, muitos jesuítas saíram de lá de Portugal e foram até as terras, e vieram, né, até as terras brasileiras para ensinar o que é pecado, o que é o certo, o que é o errado. Entenderam aí? Aí, aconteceu o seguinte. Nessa segunda imagem que vocês estão vendo, é uma imagem que existiu de verdade, que também aconteceu de verdade. Essa imagem, ela mostra cenas da Inquisição Católica. O que é a Inquisição, ou a Santa Inquisição? É uma cerimônia, né, que acontecia lembra que eu falei com vocês já há algum tempo atrás sobre a questão do catolicismo, do cristianismo, como o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Eu falei para você que quem não fosse cristão era considerado herege, e o herege deveria o quê?
deveria ser castigado. Eu falei para vocês também que existe um pensamento de que, para o católico, castiga-se o corpo para se salvar a alma. Lembram disso que eu falei para vocês? Essa cena que vocês estão vendo aí era uma cena tremendamente comum que acontecia promovida pela Igreja Católica, que é uma cena de perseguição, tortura e morte dos hereges. Foi mesmo, Irã. Vocês assistiram O Nome da Rosa, que foi um filme que deu uma boa noção, que vocês entenderam exatamente que teve morte assim, exatamente. E vocês conseguiram entender, né, que castiga-se o corpo para salvar a alma, né? E que isso nada mais é do que um ritual, né? Assim como para os tupinambás, aquilo também era um ritual. Então, uh, essa imagem era muito comum na Europa inteira. A Irineide teve pesadelo com o filme. Oh, desculpa, Irineide, por indicar um filme traumático desse jeito. Eu não estou arrependida, não. Bem, mas vamos lá. Eu quero dizer qual é a genialidade disso aqui que eu estou mostrando para vocês. O que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente o seguinte. Montaigne, lembra que eu falei que a gente teve aí esse primeiro cara que escreveu como de uma maneira livre? Ele não era um antropólogo, porque a antropologia não tinha existido ainda. Antropologia como ciência. Mas ele já fazia grandes reflexões na área da educação, né? Ele já fazia grandes reflexões até com relação ao casamento, que ele chegou a chamar o casamento de gaiolas, veja só vocês, que coisa, né? Ele falou, então, da questão do valor, isso é importante. Ele falou o seguinte, que nós atribuímos valor a tudo aquilo que nos é familiar, ou seja, se é familiar, eu dou valor. Se não é familiar, eu ignoro. Eu ajo com preconceito. Então, olha o que nós estávamos falando. Nós estávamos falando sobre duas culturas muito diferentes. As culturas dos tupinambás e as culturas dos jesuítas, dos católicos. Não é? Duas culturas totalmente diferentes. Mas, que numa visão geral, as pessoas se escandalizavam mais com o ato dos tupinambás de comerem carne humana do que com o ato dos portugueses, ou dos inquisidores, no modo geral, né, dos católicos, líderes católicos, no modo geral, de queimarem ou condenarem as pessoas à morte na fogueira, serem queimadas vivas. Então, olha o que o Montaigne vai falar. Olha aqui, quer ver? Ele vai falar sobre o relativismo. Vai ser o primeiro cara a falar sobre o relativismo cultural. Ele vai começar a fazer relações entre a diversas culturas. E ele vai dizer o seguinte, olha, você concorda comigo que essas duas culturas, elas ferem a dignidade humana? Embora todo mundo que seja católico não ache errado uma morte na fogueira, mas todos vocês estão achando errado, por exemplo, que os caras comam os seus oponentes, a carne humana de seus oponentes. Então, ele vai fazer o conceito de relativismo cultural, a relação entre diferentes culturas, para dizer o seguinte, tanto um quanto o outro tem aspectos de horrível, tem aspectos de nojentos, tem aspectos de até desumanos, mas tanto um quanto o outro tem aspectos de cultural. Aí é que está a diferença. Essa cultura e aquela cultura, elas se relacionam porque em ambas as culturas estão acontecendo rituais, né? A Inquisição é o ritual que vai castigar o corpo para salvar a alma, e o dos tupinambás é um ritual porque porque eles pensam que através da ingestão daquela carne, eles estariam também pegando todas as características positivas do seu, do seu vencedor, do seu perdedor, do seu oponente. Então, não deixa de ser também um ritual. E sendo rituais diferentes, aliás, sendo rituais parecidos, possuem diferenças na concepção, porque um aceita Deus, o outro não conhece Deus, mas nenhuma das duas culturas seria inferior. Essa é a ideia do Montaigne, é que eles são relativos, mas não são inferiores. E foi uma ideia, assim, eu digo que muito avançada para a época em que ele viveu. Porque não se falava sobre isso de maneira nenhuma na época em que ele viveu, e assim, até pelos próximos 200 anos. Então, o que é o relativismo cultural? Claro, vou fazer isso agora. Relativismo cultural é relacionar culturas e costumes sem inferiorizar. Só isso. Sem inferiorizar nenhum nem o outro. Quando Michel de Montaigne ele propôs essas duas imagens no livro dele, ele analisou as duas imagens para dizer o seguinte: nenhum nem o outro é inferior, mas cada um guarda dentro de si, cada cerimônia
guarda dentro de si o horror e a cultura do seu povo. A ideia é só essa. Então, o que é o relativismo? É relacionar culturas sem inferiorizar nenhuma delas. Coisa que ele fala, e que é uma coisa que até hoje existe, é o estranhamento. Essa é uma palavra importantíssima. Estranhamento. Uma palavra importantíssima para... Ah, escrevi errado, depois você corrige aí. Mas é uma palavra importantíssima para a antropologia. É natural que você estranhe determinadas coisas? Com certeza sim. É muito natural que a gente estranhe as coisas. Porque tudo aquilo que não é conhecido é estranho. É uma coisa natural. Agora, quando a gente estranha, a gente tem que fazer uma outra parte. A primeira via é eu estranho tal coisa. A segunda via é eu estranho, mas eu conheço e eu aprendo, eu aceito. Quando isso acontece, você não tem o preconceito. Você passa o preconceito. Aí está a diferença. O estranhamento é até necessário. Por isso que nessa aula, por exemplo, eu trouxe para você duas imagens para que você fizesse um exercício. O exercício do estranhamento. E o estranhamento, ele acontece naturalmente. Três maneiras, três expressões específicas para a cultura. A cultura como um valor, a cultura como alma coletiva e a cultura como mercadoria. Eu uso a cultura como valor, por exemplo, quando eu penso na cultura como valor histórico, humano, uma produção humana. Né? Primeira coisa, o que é cultura? O que é cultura? Quem pode me ajudar aí? O que é cultura? Ah, professora, tem um monte de definições a cultura, né? Ah, que susto, eu achei que eu tivesse caído. Tá ok. Sim, fala alguma, Irã, pra gente. É tudo aquilo que vivemos, né? Questões sociais, tem as questões de origem de regiões. No Brasil, por exemplo, vamos colocar o folclore como uma cultura brasileira, principalmente do Nordeste, se não me engano, né? Culturas são isso, que mostra as coisas que você faz, que a humanidade faz, que a sociedade faz, vive, convive. Tem a ver, professora? Tem, né? Tem a ver sim, exatamente. Olha lá, a Irineide começou falando dos costumes. Já a Yasmin concorda com a questão dos costumes, né? A Letícia falou do conjunto de costumes, tradições, crenças, arte, tradições, crenças, conceito de tradições, crenças, grupos sociais. Aí, gente, vocês estão no caminho, exatamente. Olha só, uma definição do Laraia. Laraia é um grande escritor. Laraia. Um grande escritor que ele fala sobre cultura. Ele diz o seguinte, que cultura é um conjunto de usos e costumes, bem como crenças e tradições, festas e outros. Isso é cultura. Então, tudo o que vai dando vamos dizer, esses costumes para as pessoas, tudo que faz com que uma pessoa seja criada dentro de uma tradição, de um costume, de uma crença, né, com esses usos. Então, o próprio uso de alguns instrumentos, ferramentas, tudo isso é cultura. Então, a cultura é algo muito amplo, né? Ela também tem a ver com comportamentos, né? Ela também tem a ver com pensamentos, a formação dos pensamentos, né? Tudo é cultura. E a cultura, ela pode ser transmitida de maneira oral ou de maneira escrita. A cultura oral, a cultura escrita, né? Tudo é cultura nesse sentido. Existe, é claro, a cultura erudita, que é a cultura feita, produzida pelas classes abastadas. E existe a cultura popular, que guarda as tradições e crenças de um povo. Existe também aquilo que eles chamam de cultura de massa. Essa cultura de massa é aquele tipo de cultura que incentiva, principalmente, o consumo de mercadorias. Então, olha lá, olha os tipos de culturas que a gente pode enumerar. A cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa. Tudo bem aí? Estão entendendo? Então, as culturas, elas têm funções. E aqui, então, foi isso que eu quis dizer. Quando eu falei de cultura, a função da cultura como um valor, ela tem a ver com o valor histórico. Olha essa imagem. Aqui você consegue reconhecer alguma coisa que tenha um valor universal? Dá para a gente ver valores universais? A arte, o cinema, a religiosidade, não é? São valores o quê? Universais. Por isso, a cultura como essa parte do valor, o valor histórico até, o valor artístico. Entenderam? Aí existe a função da cultura como, por exemplo, alma coletiva. O que é a alma coletiva? É a identidade cultural de um povo determinado. Né? Então, por exemplo, existe a cultura chinesa, a cultura negra, fala-se sobre isso, né? A cultura indígena, a cultura indiana. Então, ela tem a ver com as localidades, as diversas localidades.
Essa é a chamada o quê? Identidade cultural. É a cultura como alma. A alma coletiva é a alma do povo, né? Então, o que faz com que, por exemplo, no Japão, as mulheres andem atrás dos maridos, sobretudo dos mais antigos, né? Os mais velhos, né? Esse costume tem mudado bastante, né? Hoje em dia já se pode ver os poucos casais que ainda existem, porque existem muitos casais que, muitas pessoas, muitos japoneses, inclusive, que não se relacionam com outros, né? Uns com os outros mais, assim como no passado, mas os casais que ainda persistem, eles têm mais uma igualdade. Mas os casais mais tradicionais, a esposa anda atrás do marido, às vezes até 1 metro de distância. E isso é cultura. Vou enviar sim esses slides, tá? É no sentido de identidade cultural. Então, e temos também, olha só, a cultura mercadológica. Olha aqui, que belezinha esse bebezinho. Ai, ai, essa imagem toda vez eu gosto de olhar para ela e dar umas risadas. É uma imagem muito engraçadinha. Vocês conseguem ver o bebezinho, não? Será que é isso que ele quer dizer? Ele está à venda? Esse neném está à venda? É isso que quer dizer essa imagem? Qual a leitura que vocês podem fazer dessa imagem aí? Quem pode ajudar? Essa criança vai consumir todas essas marcas. Exatamente, Irã. Não se trata de ser uma criança que esteja à venda, mas é uma criança que desde pequenininha já está exposta àquele tipo de cultura que eu coloquei aqui em cima no chat aqui para vocês. Lembra? Olha aqui, ó, tem a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa, que é aquela que incentiva o consumo de mercadorias. Então, quando eu estou falando dessa Por quê? criança, opa, pode falar. Desculpa. Por que que justo na barriga tem o McDonald's? Encheu o buchinho da criança. Já tá buchudinho já o menino. Ai, ai. Exatamente. Então, é a cultura do quê? A cultura de massa. É aquele tipo de cultura que incentiva apenas. A gente acha que é cultura, mas na verdade é um incentivo a consumir, ao consumo, né? Por exemplo, quando a gente assiste novela. A novela é um tipo de cultura de massa. Ela envolve um padrão de comportamento que ela quer que a sociedade tenha, ela envolve um padrão de conhecimento e ela envolve um padrão de consumo. Então, pensando em tudo isso, a cultura de massa é aquela que incentiva mais e mais a questão da mercadoria. Entendeu? Olha lá, é o que se denomina de cultura de massa. Refere-se a bens ou equipamentos e conteúdos teóricos e ideológicos que estão à disposição de quem pode comprá-lo. Por exemplo, filmes, livros, quadros, CDs, DVDs, etc. Então, isso tudo incentiva, né? Ou seja, quando você assiste um filme e o cara abre um computador super moderno para extrair uma senha muito importante e que na capa lá do computador mostra aquela maçãzinha mordida, que é o símbolo da Apple, ela está dizendo que, uau, esse cara só está conseguindo mesmo desvendar essa senha porque ele tem um computador Apple. Eu agora vou comprar um computador Apple para também desvendar as senhas. Entendeu? Ah, esse aqui é o computador ideal. Então, em todos os sentidos, né, a cultura de massa, ela coloca para nós algum tipo de consumo. Entendeu aí? Entendeu? Bem, como eu não dou ponto sem nó, eu vou mostrar qual é a lição que vocês vão fazer. Agora vocês estão fritos. Uau. Essa é a parte mais divertida. Olha aqui. Essa é a lição que eu quero que vocês façam. É bem fácil. Tá? A gente vai falar de relativismo cultural. Não vamos falar de etnocentrismo por enquanto. Vamos falar de relativismo cultural. Eu quero que vocês olhem essas duas mulheres. Vocês estão vendo que são duas mulheres aí? Dá para ver? Olha só o ponto de vista de cada uma delas. Elas estão se vendo pela primeira vez. Olha o que a mulher de burca disse. Aliás, olha o que a mulher de biquíni disse. Tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Olha, viu aí? Agora, é isso que a garota de biquíni pensa da garota de burca. Olha a garota de burca o que diz. Tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Ou seja, ambas as mulheres se olharam e se estranharam. Não é assim? Até aí tá natural? Natural. Agora é que vem a parte que não é natural, porque cada uma delas carrega a mesma verdade. O que eu quero que vocês escrevam? Eu quero que vocês descrevam por que a verdade que elas acham que, por exemplo, por que a garota ocidental acha que é verdade aquela frase que ela falou? Justifique, porque para ela aquilo é uma verdade. E justifique, porque a garota de burca também acha que aquilo para ela é uma verdade. Porque é verdade para uma e é verdade para outra. Entenderam o exercício? Mais ou menos? Sim, não, por quê? Talvez? Beleza. Fácil, né, gente? Eu só faço coisa fácil. Então, vocês vão descrever a verdade de cada uma, não só descrever. É descrever e justificar.
Por que é verdade? Tudo bem? Eu vou mandar uma excelente noite, dizer que meu computador está acabando a bateria e dizer para vocês aquele abraço. Tchau, tchau, gente. Aquele abraço para vocês.